Tu, Alberto Gonçalves. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, voltas hoje aqui a um protagonista de várias das tuas crónicas, António Guterres. Olá. Olá, Vanessa, já calculava que fosses dizer isso, mas mais uma vez eu explico, a culpa não é minha, o engenheiro Guterres, é que foi à Cimeira dos BRICS e indo lá dá evidentemente assunto, ou pelo menos deveria dar mais assunto do que o que deu, mas acho que dá o suficiente, deveria causar algum escândalo e noutros tempos causaria algum escândalo. Hoje em dia o cargo de secretário-geral das Nações Unidas já, graças ao engenheiro Guterres, já desceu a tais níveis que já não espanta ninguém. Mas dizia eu que acaba hoje, acho que começou anteontem a Cimeira dos BRICS na Rússia, cujo anfitrião foi naturalmente o Sr. Putin, e participaram os países membros dos BRICS, que classicamente era o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, depois a África do Sul, exatamente, e agora mais recentemente entraram para lá também outros países, a Arábia Saudita e tal, e o Irão, por exemplo. Mas aquilo é sobretudo um cozinhado dominado pela China e um bocadinho secundado pela Rússia, que tenta formar uma espécie de, como toda a gente sabe, acho eu, uma espécie de bloco de oposição ao bloco dito ocidental, não é? É uma espécie de equivalente à União Soviética de outros tempos, em termos de equilíbrio de forças no mundo. Ou seja, muito resumidamente, são os nossos inimigos, nós nos entendermos como habitantes e parte do Ocidente, uma certa ideia de Ocidente que espero que está um bocadinho abalada, mas que ainda subsista. E, naturalmente, o engenheiro Guterres foi à Cimeira dos BRICS e por causa disso foi à Rússia e mais por causa disso, ou também por causa disso, encontrou-se, e está visto em muitas filmagens, em fotografias, o engenheiro Guterres em amena cavaqueira, como passo o clichê, com o Sr. Putin. O Sr. Putin que por acaso é uma pessoa que tem um mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional. O engenheiro Guterres, por acaso também, ou não, é secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Não deveria haver aqui, pelo menos, alguma espécie de conflito de interesses. Não há. Há interesses, mas não de conflito, pelos vistos, não. O engenheiro Guterres, mais uma vez, mostra, eu já disse isso aqui, que está no lugar certo. Está no lugar certo enquanto secretário-geral daquilo que a ONU é hoje, daquilo que a ONU se tornou, e está no lugar certo, ou esteve no lugar certo estes dias, estando na Rússia a participar muito amigavelmente e muito cordialmente, e imagino que até entusiasticamente, numa cimeira que reúne, no fundo, aqueles que são os nossos inimigos. São aqueles que pretendem, e que têm o direito de pretender e ter essa ilusão de ter uma espécie de hegemonia sobre o Ocidente, sobre o bloco ocidental. Sobretudo, a liderança disto vem da China, com certeza. A China, o engenheiro Guterres parece despachar bastante com forças chinesas ou com interesses chineses, mas o Sr. Putin também não está alheio a esta história e lá está, temos esta figura que às vezes se fala nela, estou a falar do engenheiro Guterres naturalmente, se fala nela como um possível candidato ou como um favorito até a ser presidente do nosso país, do nosso Estado, presidente da República Portuguesa, e que é uma figura que convive muitíssimo bem e demasiado bem com os nossos inimigos, não consigo arranjar uma alternativa à palavra, com forças das quais Deus nos livre mesmo eu sou ateu, mas Deus nos livre de um dia poder ter de depender delas. O engenheiro Guterres está constantemente do lado errado da história e das histórias todas que vão acontecendo. Isso acontece no Médio Oriente, acontece em relação à Rússia, portanto, e também à Ucrânia. O engenheiro Guterres está sempre do lado errado, quer dizer, temos dois lados em cada conflito, para não haver muitas nuances, e o lado que estiver certo, ninguém vai ver lá o engenheiro Guterres. É o deserto absoluto em matéria de secretários-gerais das Nações Unidas, não está lá nenhum, não está lá o atual. E, dito isto, acho que era isso por onde eu comecei, Vanessa, e para terminar, noutras alturas, não é que a ONU tenha sido sempre um poço de virtudes e de qualidades e um exemplo para o mundo, não tanto, pelo menos, quanto a sua Constituição teria imaginado que poderia vir a ser, mas já mereceu outro respeito, já mereceu um bocadinho mais respeito em tempos. Hoje, graças ao engenheiro Guterres, muito graças ao engenheiro Guterres, talvez não só exclusivamente graças a ele, já não espanta nada ver realmente um secretário-geral da ONU a conviver com estas personagens mais ou menos sinistras, algumas bastante sinistras, como o Sr. Putin, como o presidente do Irão,
a conviver, para não falar dos senhores que mandam na China, a conviver muito, muito cordialmente com eles, uma espécie de... Eu não acho que seja um desafio, acho que o Engenheiro Guterres não pretende desafiar ninguém, coitado. O Engenheiro Guterres serve interesses, serve os donos dele, e os donos dele, nenhum deles nenhum deles nos é favorável, nenhum deles nos devia ser simpático. Eu sei que ainda quando foi esta história agora mesmo para terminar, quando Israel declarou o Engenheiro Guterres persona non grata, houve uma série de ações, de declarações de solidariedade de países ocidentais para com o Engenheiro Guterres. O Engenheiro Guterres a recíproca não é verdadeira. O Engenheiro Guterres não tem qualquer solidariedade para com o Ocidente, para com os países ocidentais. As suas funções são outras, os seus senhores são outros, aqueles que ele serve são outros, estão do outro lado. E convinha que ele pode fazer isso, e tanto é que o faz, mas convinha que nós percebêssemos o que ele faz e o que ele está a fazer, e convinha que o lembrássemos, e para percebermos de uma vez por todas, ou para quem ainda não percebeu, perceber de uma vez por todas, quem é o Engenheiro Guterres. Guterres nos BRICS, o amigo dos nossos inimigos. Título escolhido pelo Alberto Gonçalves para este Ideias Feitas. Amanhã, nova crónica, Alberto. Até amanhã. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.